Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês acerca do passado. O passado é normalmente um assunto que dá bastante pano para manga, mas hoje eu não vou falar do passado como um todo, eu quero tratar do passado especialmente falando sobre perguntas, que também é um assunto que dá bastante pano para manga. Por isso, eu vou dividir esse vídeo em algumas etapas. Primeiro, a gente vai começar a falar sobre perguntas no passado, usando o verbo to be. Bom, pessoal, eu já falei um pouco aqui acerca do verbo to be. Eu sempre me refiro a ele como sendo um dos principais verbos no inglês, porque é a partir dele que a gente consegue formar frases primárias no inglês e vai ser a partir dele que a gente vai conseguir montar estruturas um pouco mais complexas. O verbo to be, ele também é bastante importante, pessoal, porque ele tem duas funções. Ele funciona como um verbo principal e ele também funciona como um auxiliar. E isso acaba sendo bastante importante quando a gente está falando em termos de pergunta, porque caso vocês já tenham estudado inglês em algum momento da vida de vocês, vocês sabem que para fazer perguntas em inglês, diferentemente do português, a gente precisa de algum tipo de auxiliar. Esse auxiliar vai ser responsável por comunicar o tempo verbal dessa pergunta e por comunicar que aquela frase é uma pergunta. Em português a gente não precisa disso. Em português a gente só adiciona uma entonação diferente na frase e a gente consegue identificar se é ou não uma pergunta. É claro que em inglês, pessoal, essa questão da entonação existe também, mas gramaticalmente falando, a gente precisa dos auxiliares para indicar que uma frase é uma pergunta. Agora, eu vou fazer um adendo aqui. É claro que quando a gente está falando de inglês informal, vocês podem ver uma pergunta sendo feita não cumprindo essas regras que eu vou falar nesse vídeo para vocês. Isso existe, porém, isso não é gramaticalmente correto. Tá legal? Então, é como o português, pessoal. Apesar da gente saber que existe algumas normas gramaticais para fala, às vezes a gente acaba não seguindo elas. Em inglês, isso pode acontecer também. Mas a minha função aqui é explicar como a língua funciona corretamente e aí vocês podem fazer escolha entre usar corretamente ou não. Tá legal? Então, bom. Começando a falar sobre perguntas usando o verbo to be, pessoal. O verbo to be no passado tem duas formas, que vai ser was e were. E como eu falei anteriormente para vocês, o verbo to be funciona como verbo principal e como auxiliar. Ou seja, quando a gente tiver o verbo to be numa frase, a gente não precisa de nada a mais para fazer essa pergunta. Basta a gente pegar o verbo to be e mudar a posição dele na frase. Exemplo. She was here yesterday. Pergunta. Was she here yesterday? You were nervous before the test. Pergunta. Were you nervous before the test? He was your teacher in high school. Was he your teacher in high school? Então aqui, pessoal, claro que eu tô colocando primeiro uma forma positiva para depois transformar em pergunta, para que vocês vejam como que isso vai acontecer. Só que na vida real a gente não faz isso. Na vida real a gente precisa fazer a pergunta direto. E como saber se a gente vai usar o verbo to be para fazer essa pergunta? Se nessa pergunta vocês conseguirem usar estava, era ou foi, a gente consegue usar o verbo to be para fazer a pergunta. Então, por exemplo, você estava cansada? Were you tired? O filme foi bom? Was the movie good? Ele foi o seu professor? Was he your teacher? É claro, pessoal, que aqui eu tô dando essa dica para vocês se apoiarem no português, mas não é uma dica que vai valer em 100% dos casos. É claro que quando a gente está falando de fazer a transição do português para o inglês, isso pode ou não funcionar a depender do assunto, porque, claro, a gente está falando de dois idiomas que são muito diferentes. Porém, nesse caso, pode funcionar em alguns momentos. Essa dica também funciona se você for iniciante em inglês. Então, especialmente para os alunos beginners, a gente trabalha mais com traduções para que fique um pouco mais palatável mentalmente para ele fazer a transição do português para o inglês. Agora, se a gente está falando de alunos pré-intermediários, intermediários, essa questão da tradução já não é mais necessária. Então, vocês façam aí a adaptação de acordo com o nível de vocês, tá legal? Aqui, pessoal, todas as perguntas que eu mostrei para vocês são perguntas nas quais a gente está usando o verbo to be. Como vocês podem ver, o verbo to be foi lá para o início da nossa frase.
ele ganha o papel de protagonismo quando a gente está fazendo a pergunta, ou seja, ele precisa ser a primeira coisa que aparece na nossa frase, porém, toda regra tem a sua exceção. E agora, pessoal, eu gostaria de acrescentar as question words. O que são question words, pessoal? São palavras que a gente usa especialmente quando a gente for fazer perguntas. São elas what, when, where, who, why, which. Enfim, tem várias question words aqui. Essas são as que eu me lembro no momento. Quando a gente for usar uma question word para fazer uma pergunta, o verbo to be acaba perdendo esse papel de protagonismo e ele vai ser a segunda coisa a aparecer na pergunta. Então, por exemplo, aonde você estava ontem? Where were you yesterday? Primeira coisa que eu tenho aqui, question word. Segunda coisa, verbo to be. Terceira coisa, final da frase. Who was your favorite singer when you were younger? Quem era o seu cantor favorito quando você era mais jovem? Aqui, a mesma coisa. Primeira coisa, question word. Segunda coisa, verbo to be. Terceira coisa, final da frase. How was the trip? Question word, verb to be, rest of the question. What was the problem? When was your birthday? Então, pessoal, esse padrão vai se repetir independentemente da question word que a gente for usar. Agora, mostrei para vocês os casos nos quais a gente vai usar o verbo to be. Mas é claro, pessoal, que o verbo to be não é o único verbo em inglês. A gente tem um mar de outros verbos e a regra não vai ser a mesma para caso a gente tenha outros verbos. Nessa parte do vídeo, eu quero tratar sobre todos os outros verbos que não são o verbo to be. Então, bom, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, o verbo to be está em outra categoria de verbos. Ele é um verbo super especial no inglês. Porém, a grande maioria dos verbos, pessoal, eles seguem outra regra. E que regra é essa? Esses verbos vão precisar de um auxiliar para fazer uma pergunta. Esse auxiliar vai mudar de acordo com o tempo verbal da pergunta. Se eu estou falando no presente, vai ser um auxiliar. Se eu estou falando no passado, vai ser outro. Se eu estou falando no futuro, vai ser outro. Já que nesse vídeo a gente está falando especialmente do passado, o auxiliar que a gente vai usar nesse caso é o did. E o did vai ser responsável por colocar a nossa pergunta no passado e por indicar que aquela frase é uma pergunta. Em quais situações a gente vai usá-lo, pessoal? A gente vai usá-lo nas situações nas quais a gente não tem o verbo to be. Então, sempre que a ideia que você quiser trazer for uma ação no passado, e claro, se você quiser fazer uma pergunta, a gente vai usar did. Por exemplo, did you study for the exam? Você estudou para o exame? Did they enjoy the movie? Eles gostaram do filme? Did she call you yesterday? Ela te ligou ontem? Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, o did tem a função de colocar a nossa pergunta no passado. E já que ele tem essa função, a gente não precisa colocar o verbo da frase no passado. Como vocês podem ver aqui, todos os exemplos que eu usei, os verbos estão no presente. A gente só vai colocar o verbo no passado, de fato, quando a gente tiver uma frase positiva. Quando a gente tiver uma pergunta ou quando a gente tiver uma frase negativa, esse verbo volta para sua forma original, porque a gente já vai ter um auxiliar indicando que essa pergunta está no passado. Agora, eu tinha explicado para vocês que toda vez que a gente tiver uma question word, o verbo to be perde o papel de protagonismo na pergunta. Isso vai acontecer com did também, pessoal. Então, ele é a primeira coisa a aparecer na pergunta, só que ele não será a primeira coisa caso a gente tenha uma question word. Então, se a gente tiver uma question word, vai acontecer a mesma coisa que o verbo to be. O did vai aparecer em segundo lugar na pergunta. Então, por exemplo, what did you eat for dinner? Where did they go yesterday? Who did you meet at the party? Why did he leave so early? Em todos os exemplos que eu dei para vocês, eles vão seguir o mesmo padrão. Então, primeiro a gente vai ter a question word, depois a gente vai ter o did, depois a gente vai ter o restante da pergunta. Aqui um truque para a gente saber se a gente vai usar o verbo to be ou qualquer outro verbo, pessoal. De novo, essa regra vai se aplicar se você é um estudante beginner de inglês. Se você é pré-intermediário, intermediário, vocês adaptem a realidade de vocês, essa tradução não é necessária. Bom, se na cabeça de vocês, vocês querem fazer uma pergunta com qualquer outro verbo que não seja foi, era ou estava, a gente vai usar o did. É claro que aqui a gente pode ter algumas exceções, tá, pessoal? Aqui eu tô falando de forma genérica. Bom, continuando. A gente também tem outros dois verbos que são super legais em inglês, que são
o there was e o there were. Aqui, pessoal, não confundam. There was e there were, apesar de ter was e were, não são o verbo to be. A gente vai usar esses dois verbos toda vez que a gente quiser dar o sentido de existência de alguma coisa. Em português, é muito comum a gente usar o verbo ter para fazer descrição de coisas. Por exemplo, no meu bairro tem muitos prédios, tem uma praia super legal, tem um McDonald's, tem um Comedy Central, enfim. Aqui eu estou usando o verbo ter para fazer a descrição do bairro. Em inglês, a gente não vai usar o verbo have, que é o equivalente a ter, para fazer descrição de coisas. A gente vai usar o verbo there is e there are. É claro, there is e there are no presente. Já que a gente está falando do passado, a gente vai usar o there was e o there were. Esses verbos, pessoal, a gente pode traduzir como se fossem tinha. Só que, claro, não no sentido de posse, no sentido de existência, ou seja, a gente vai usá-los quando a gente estiver fazendo descrição de coisas. Então, o sentido que eu vou atribuir pode ser tinha, havia ou existia. No caso do there was e there were, apesar disso aqui não ser o verbo to be, a gente vai usar a mesma regra do verbo to be. Tá legal? Então, caso a gente queira transformar alguma frase aqui com there was e there were, a gente vai colocar o verbo como protagonista da nossa frase. E qual que é o verbo aqui? Was e were. Então, se eu quisesse perguntar, por exemplo, tinha muita gente na festa? Were there many people at the party? Tinha um restaurante perto do hotel? Was there a restaurant near the hotel? Tinha muitos erros no texto? Were there many mistakes in the test? Então, pessoal, aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a gente está colocando was e were na frente da frase para fazer a pergunta. A diferença entre eles é que a gente vai usar o was para singular e were para plural. E aqui, pessoal, se a gente tiver uma question word, a gente vai seguir o mesmo exemplo dos outros casos. Então, a question word, ela ganha papel de protagonista nessa pergunta, ou seja, precisa ser a primeira coisa a aparecer na pergunta. Então, por exemplo, what was there to eat at the party? O que tinha para comer na festa? When was there a problem with the system? Why was there so much traffic yesterday? How many people were there at the concert? Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu tô deixando sublinhado a question word para vocês conseguirem reconhecê-las. Depois a gente vai ter o was ou were, depois a gente vai ter o there, e depois a gente vai ter o restante da pergunta. Bom, pessoal, esse vídeo foi apenas um vídeo introdutório a esse assunto. Esse assunto, como eu falei anteriormente, dá muito pano para manga. Eu vou fazer vídeos específicos acerca de cada um desses casos para que vocês consigam ver com mais detalhes. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha restado alguma dúvida acerca desse assunto, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu site aqui. Vocês têm direito a fazer uma aula gratuita, caso tenham interesse. Caso vocês não tenham interesse em fazer aulas de inglês, mas queiram continuar assistindo as minhas aulas, eu vou deixar um link aqui também, no qual vocês conseguem ter acesso a algumas aulas gratuitas, porém, para isso, vocês precisam primeiro se inscrever. As aulas são assíncronas, ou seja, vocês não precisam assisti-las ao vivo, elas estão gravadas, vocês podem assistir em qualquer momento, em qualquer lugar. Tá legal? Pessoal, thank you very much for your attention and appreciation, and see you again next video.